Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós somos o templo do Espírito Santo e Jesus vive em nós a cada gesto de amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu não acreditava em Deus, eu tinha dificuldade de aceitar esse tal de Espírito Santo. Como que um Espírito que eu não posso ver, ele tinha a capacidade de entrar dentro do meu corpo e fazer coisas que são impossíveis de acontecer? Como que esse Espírito ele podia curar alguém? Como que esse Espírito ele podia trazer alegria, paz, amor e esperança? Qual era a diferença entre eu pensar em algo e pensar em algo como se eu estivesse conversando com Deus? Que coisa estranha era aquela que fazia com que as pessoas elas buscassem a igreja do Senhor? E todas essas coisas eram confusas demais para mim, porque os mistérios de Deus só podem ser compreendidos na presença de Deus. É como se eu tentasse explicar a uma pessoa que nunca teve a visão como é o mundo, como são as cores, quais são as formas, como é um rosto, como é um cachorro, um gato. Talvez ele possa passar a mão e imaginar, mas a certeza nós só temos quando nós vemos. E assim, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós não temos fé no Senhor, nós somos cegos, que vivem no meio da escuridão e não acreditam que alguma coisa possa existir, pelo simples fato de nunca ter visto. Então os mesmos olhos nós temos. A diferença é que sem a luz, os nossos olhos, eles não servem para nada. E ser o templo do Espírito Santo, o que significa? Significa que dentro de uma lamparina é preciso ter algum óleo para poder queimar. E o Espírito é esse óleo que queima, é esse fogo que clareia e que ilumina. E nós temos a capacidade de abrigá-lo quando nós temos fé no Senhor. Mas quando a nossa fé ela é praticada através das nossas ações, o amor de Jesus ele pode ser visto na nossa vida e manifestado na vida de outras pessoas. E assim, nós vamos ajudando, de lamparina em lamparina, de pessoa em pessoa, a receber a unção desse Espírito Santo. E cada vez que nós nos aproximamos de Deus, o Senhor ele nos revela alguma coisa. E o nosso coração tem cada vez mais certeza que a eternidade nós passaremos ao lado do Senhor. E uma nova vida começa quando a luz de Cristo está na nossa vida. As nossas prioridades mudam. Nós paramos de depender emocionalmente das pessoas para depender emocionalmente de Deus. Porque se eu coloco dentro da minha lamparina o amor de outra pessoa, os meus olhos eles não acendem, essa chama ela não funciona. Somente Deus pode ocupar esse lugar. Porém, todo coração que não tem a presença de Deus, ele tem um sentimento que é comum, um sentimento de solidão. Então eu tenho plena convicção e certeza que algo não está dentro de mim, ou que algo não está funcionando da forma que deveria. Só que quando nós não temos sabedoria, ao invés de procurar Deus, nós procuramos as pessoas. E quanto mais pessoas nós procuramos sem Deus, mais escuridão e trevas terá a nossa vida. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, versículo 19, 20 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto,
usem o seu corpo para a glória dele. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Paulo está dizendo isso a quem? A igreja de Corinto. Então ele está dando um discernimento espiritual àquelas pessoas. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Paulo está fazendo uma afirmação que é a mesma que eu faço a frase: nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos a capacidade de receber o Espírito de Deus, de ser a morada de Deus, de ser a casa de Deus. Se a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, Paulo também diz que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas. E às vezes a gente passa dentro de uma igreja ou vê algum adorno que a gente acredita que tem algum poder místico ou espiritual, enquanto Deus está manifestando Jesus dentro de cada pessoa. A nossa, talvez, falta de sabedoria tenta enxergar Deus nas coisas desse mundo. Deus não é os astros, não é a estrela, Deus não é nada dessas coisas. As qualidades de Deus são invisíveis aos nossos olhos, mas são perceptíveis ao nosso coração. Por isso Deus se define como amor. Então Paulo está deixando muito bem claro, e você também deveria saber: o seu corpo é o templo de Deus. Só que se você é uma pessoa que não ora, que não busca a Deus, que não lê a palavra, que não ouve louvores, que não louva, esse templo ele permanece vazio. Mas a necessidade de amar, ela continua a mesma. E talvez nisso você procure as pessoas, nos momentos de carência, você se humilhe pelas migalhas de amor que sobram pelo caminho da vida, esquecendo às vezes até do próprio valor. E aí? Como as coisas vão ser? Você vai continuar sentindo isso ou não? E esse templo foi dado por quem? Quem nos deu o Espírito? Quem nos deu essa capacidade? Foi Deus, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus. O Espírito Santo é um presente de Jesus, que quando ele veio a essa terra, ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar ao Pai, mas eu vou mandar o Consolador a vocês, o Espírito da verdade. O Espírito que vai dar poder, o Espírito que vai dar as características que eu tenho. Se a gente olha uma pessoa que ela acaba de falecer, nós temos o costume de dizer: ela deu o último suspiro. Então é como se o espírito saísse daquele corpo e o corpo perdesse a vida. Nós também, sem Deus, é como se a nossa vida ela não tivesse esse fôlego do Criador. Então, tudo nos cansa, tudo nos estressa, tudo nos decepciona, tudo nós questionamos. Não conseguimos fazer as coisas mais básicas da forma básica, da forma que o nosso corpo acusa que precisa ser feito. Todo mundo sabe que precisa dormir, mas tem dias que a gente não consegue. Todo mundo sabe que precisa comer, e existe um ponto que o nosso corpo diz: olha, daqui se você comer mais eu vou passar mal, ou se você não comer eu vou passar mal também. E ainda assim a gente insiste no mais ou no menos, causando sempre algum tipo de desconforto a nós mesmos. Sentimos raiva, ódio, sentimos algo dentro de nós que aquilo perturba a nossa alma, e nós sabemos que as coisas não estão bem. Mas quando o Senhor está morando dentro desse templo, aí sim, as coisas elas tomam um rumo melhor, os nossos sentimentos eles se controlam melhores. E Deus ele dá um discernimento a mais. Vocês não pertencem a vocês mesmos. E você pensando que essa vida era sua. Você pensando que você podia fazer o que quiser, que você escolhia o tempo que era de cada coisa. Eu tenho um sentimento que não importa a hora que eu durmo, eu sempre acordo praticamente no mesmo horário, mais ou menos 4 horas. Se eu dormir mais tarde, eu vou acabar acordando no mesmo horário cansado. Se eu dormir no horário, eu consigo dormir o mesmo tanto. Só que tem dias, por exemplo, um domingo, ou algum dia que eu não tenho nada, um feriado. É tentador a gente pensar: poxa, mas eu podia dormir um pouquinho mais.
Mas acontece algo que é curioso, no mínimo como nós podemos dizer. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Se eu tentasse dormir de repente meia hora, 50 minutos a mais. Porque é como se Deus tivesse me chamado, dizendo, olha, chegou o momento que agora eu preciso de você. A gente precisa orar, a gente precisa adorar, a gente precisa fazer as coisas. A gente precisa ajudar. E quando a gente pensa em ajuda, a gente sempre pensa em algo bom. Quando Jesus saiu para o deserto, logo após ser batizado, como nós falamos ontem sobre João Batista, alguém tentou ajudar Jesus, mas ele queria dar algo em troca por essa ajuda. Quem tentou ajudar Jesus? O diabo. Então, nem toda ajuda é ajuda, quando a intenção de quem ajuda é escravizar a pessoa a quem recebe. Por quê? Porque o diabo quer pegar aquilo que é de Deus e nós não somos de nós mesmos. E a palavra diz, mas a Deus nós pertencemos, pois Ele os comprou e pagou o preço. Então, com a morte de Jesus na cruz, o Senhor Ele comprou todos nós para a honra e glória dEle. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Usem a sua vida para a glória de Deus. Usem o seu tempo para a glória de Deus. E às vezes você se questiona, poxa, mas eu posso fazer todas as coisas? Você pode. Você pode fazer todas as coisas. Como a palavra diz, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Você pode. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Nem todas as nossas escolhas elas são boas para nós. Diga-se de passagem uma pessoa que escolheu fumar e fumou a vida inteira e morreu com um câncer no pulmão. Ou outra pessoa que decidiu beber e bebeu a vida inteira e adquiriu também uma outra doença. O pecado, na sua grande maioria, ele vai resultar numa morte antecipada à nossa vida. E o que Deus ele tenta fazer é zelar pela nossa vida, é zelar pela sua criação. Assim como um pai que cuida do filho, o Senhor cuida também das coisas que podem nos fazer mal. Então, apesar de nós, cristãos, podermos fazer tudo, nós sabemos que nem tudo é bom para nós. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Então, dentro das minhas escolhas, eu sempre vou escolher as coisas que Deus coloca dentro do meu coração e que elas não vão dominar a minha alma, que elas não vão dominar a minha percepção. Talvez você tenha bebido a mais do que deveria. Naquele momento você serve para quê? Segundo o Estado, nem para dirigir um carro, porque a sua percepção está tão distorcida que você poderia matar alguém. Então, será que algo desse jeito eu poderia definir como divertido? Será que alterar minha psique a tal ponto de eu não poder servir ao Senhor seria algo bom? Será que esse é o estilo de vida e será que essa é a diversão que eu preciso? E nesse instante eu não estou dizendo para você, olha, você é a pior pessoa do mundo. Eu estou dizendo para você, se você sentisse um pouquinho do amor de Deus dentro do teu coração, talvez a necessidade de não perceber que essa casa está vazia, ela iria passar. E sem dor, não existe remédio que nós precisamos tomar. E nessa vida, nós vamos encontrando as pessoas, nós vamos nos relacionando, nós vamos fazendo o amor. Só que o que será que acontece quando nós fazemos amor? O que será que o espírito de um acontece com o espírito do outro? Vamos imaginar que você é uma pessoa, templo de Deus, uma casa cheia do Espírito Santo. Só que dentro de você tem alguns traumas, alguns sonhos ou algumas coisas que você ainda não conseguiu entregar ao Senhor, porque nós vamos nos convertendo ao longo do tempo. Tem coisas que nós entregamos fáceis para Deus, tem coisas que nós nem entendemos e nem percebemos, mas que precisam ser entregues por Deus. Então, quando duas pessoas, uma templo do Espírito Santo e a outra não, elas têm o ato sexual, o que será que acontece? Por que as religiões pagãs usavam o sexo? Por que tinham as prostitutas nos templos? Porque o sexo é instrumento de efusão de espírito. O espírito de um mistura com o espírito do outro. Então o templo de um se une ao templo do outro.
Se o espírito não é o mesmo, você acha que o Espírito Santo vai se unir a um espírito de demônio? Ou ele vai sair e o demônio vai entrar na outra pessoa? Será que isso que eu estou falando é alguma imaginação da minha cabeça? Ou será que a palavra de Deus ela ensina isso? Então, a nossa casa ou a nossa família, o ato sexual que Deus diz que deveria existir, se ambos não creem no Senhor, vai ter uma troca interessante de espíritos. E é por isso que depois que certas pessoas elas fazem isso, elas sentem um sentimento de arrependimento, de sujeira, de não querer ficar perto da pessoa. Você já se sentiu assim? Se a gente vai lá em 1 Coríntios 6, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Eu não sei se você sabia disso, mas existe uma troca espiritual nesse momento. Se você não escolhe os seus parceiros, ou se você não se relaciona com pessoas que creem na mesma coisa que você, todo ato sexual, você vai acabar ficando impuro. E é engraçado a gente pensar sobre isso. Se a gente olha naquele episódio de Davi, onde ele tinha fome e foi pedir os pães sagrados para poder comer, teoricamente ele não poderia comer esses pães, porque ele não era um sacerdote de Deus. Mas como eram os pães da mesa do Senhor, que iriam ser descartados, o sacerdote fez uma pergunta para ele antes de dar o pão: você ou algum dos teus homens tiveram relação sexual? E eles dizem não, porque quando nós estamos em batalha, nós nos mantemos puros. Porque ele fala: se vocês tivessem tido, vocês teriam que ter esperado 24 horas. É como se esse diabo, é como se esse espírito ou isso, ele pudesse ser consumido depois de um tempo, para que nós pudéssemos ficar puros de novo. Então vai imaginando a razão dos teus sentimentos por diversas vezes serem ruins. E por que as pessoas às vezes elas precisam beber ou estar loucas para suportar a dor dessa troca de espírito? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Então, quando nós abrigamos o Espírito Santo, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós estamos fazendo Cristo viver através de nós, para que outras pessoas elas possam receber esse amor. E por alguma brecha, por alguma falta de discernimento, por alguma carência ou por alguma necessidade, ou por ter uma vida velha que ainda não foi reavaliada, nós acabamos cometendo erros ou equívocos, ou tentando viver no hoje, nessa vida que nós buscamos ao Senhor, aquela velha vida de pecado. Todos nós cometemos deslizes. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja uma parte do corpo de uma prostituta? Olha como o Senhor, ele é muito específico. E a prostituta que ele está falando aqui é dos templos pagãos. Ele não está dizendo simplesmente como nós conhecemos hoje. Mas isso serviria para qualquer coisa, porque o paganismo é pessoas que acreditam em coisas diferentes de nós. Então você vai pegar o seu corpo e se unir a uma pessoa que não acredita no Senhor, que não faz parte do corpo de Cristo? E Paulo diz: é claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? E aqui está o discernimento espiritual. Nós falamos sobre a batalha espiritual. E o que acontece quando por, entre aspas, amor, desejo, tesão, vontade, carência, eu acabo me unindo com uma pessoa que não faz parte do corpo do Senhor? Será que vai dar bom para a minha vida? Paulo está dizendo que nós não devemos fazer isso.
E aqui eu não estou falando nada, eu estou dizendo cada um receba aquilo que está na palavra e tenha o seu próprio entendimento, perguntando ao seu coração ou à sua lembrança se você já se sentiu assim um dia. As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. E é por isso que nós podemos, e é por isso que nós fazemos as coisas da forma que Deus ensina. Porque quando nós estamos unidos com o Espírito de Deus, o poder de Deus, ele pode se manifestar através de nós. Inclusive o amor, o perdão, a caridade, o autocontrole. Então olha como as nossas decisões elas vão afetar diretamente a nossa vida espiritual. Se você sente que algo te faz mal, você tem que analisar isso que você está fazendo. Porque se você precisa beber ou precisa de alguma coisa para criar coragem ou para criar algum tipo de coisa, está errado. Se você faz algo e depois fica se sentindo mal, está errado. Não precisa ser desse jeito e, consequentemente, isso de alguma forma vai trazer problemas para a sua vida. Porque não adianta nada você ficar todos os dias lendo a palavra de Deus, todos os dias ouvindo o devocional e fazendo as coisas, e tentando viver aquela velha vida, tentando viver aquilo que está lá atrás, aquilo já não existe mais. Nós precisamos permitir que Deus dê o próximo passo. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que fazem parte do mesmo corpo. E todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença. Existe pecador que tem vontade de estar com o Senhor. E tem pecador que não tem a mínima vontade. Se nós temos vontade de estar com Deus, se nós buscamos a palavra de Deus, obedecemos ao Senhor, lutamos a batalha, nos posicionamos, existem pessoas que elas não fazem a menor questão disso. Preferem regar a vida e tudo aquilo através de bebida, de ficar falando de outras pessoas e da ostentação de bens e dessas coisas. E nós sabemos que nada disso faz bem, porque se eu preciso me mostrar ao outro, é sinal que o meu coração não pode ser visto. Porque o amor, por si só, ele não precisa de tradução. Nós temos acompanhado de diversas notícias que tem saindo sobre as enchentes. Pessoas comuns, como eu e você, que tiveram um chamado dentro do coração e estão ajudando outras pessoas. Aquilo é comovente. E eu sempre olho aquilo como Jesus tentando nos resgatar dos vales das sombras da morte. É complicado que nós vivemos num mundo onde as datas comemorativas, hoje é o dia das mães, né? Poderia parabenizar todas as mães, mas e aqueles que já não têm mais as mães, aqueles que não conhecem as mães? Será que eu poderia colocar uma mãe como a mãe de todos? Eu prefiro colocar Jesus como pai de todos. Então, ao invés de talvez você ficar triste porque você não tem as oportunidades, faça bem às outras pessoas, ore, busque ao Senhor, louve, cuide do teu templo, cuida do teu coração, da tua casa, reviva a tua vida novamente aos olhos de Deus, entenda a razão do fracasso, porque sem Deus não teria como dar certo. Realinhe, calibre, refaça, entenda que com Deus é desse jeito. Se você continuar insistindo nas pessoas sem Deus, o diabo vai continuar morando nesse templo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar maturidade espiritual para entender que existe uma batalha espiritual e que espiritualmente nós nos unimos com o Senhor, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que o amor de Cristo ele se manifesta através da nossa vida e que o nosso comportamento e a nossa avaliação pessoal e as coisas que nós fazemos e toda mudança que nós temos é graças a Deus. Buscai o Senhor todos os dias. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.